Olá, pessoal. Hoje eu quero falar com vocês sobre conflitos familiares e como que você pode resolver os problemas, né? Então, em 1 Pedro 4:8 está escrito assim, que tenho imenso amor um pelo outro, porque o amor cobre multidão de pecados. Enfim, ao passo que você e o seu cônjuge começam a vida juntos, vários problemas vão surgir, isso é natural. Pensa, você veio de um lar, foi criado de um jeito, seu cônjuge, seu marido, né, de um do outro, e quando os dois se juntam na união do casamento, no decorrer da história, da jornada de vocês, vão surgir os problemas, né? E até que os dois se encaixem e possam constituir ali, estão constituindo a família de vocês, ou seja, são pensamentos diferentes, formas diferentes, e vocês vão remodelar, criar a forma de viver de vocês, então vão surgir ao longo do caminho vários tipos de problemas, tá? Então isso ocorre porque cada um de vocês pensa, sente e encara a vida de modo diferente, isso é super natural. Tá? Pode ser também que os problemas eles venham de fontes externas, enfim, ou de situações inesperadas. Isso sempre vai surgir. Então, embora fugir dos problemas, tá, pareça ser a saída mais fácil, a Bíblia nos aconselha a encará-los, como em Mateus 5, versículo 23 e 24, está escrito assim, ó, que então se você levar a sua dádiva ao altar e ali se lembrar de que o seu irmão, ou seja, a sua oferta, né, você levar a sua oferta até o altar e você lembrar que você tem algo contra o seu irmão, então você precisa deixar a sua oferta de lado ou a sua dádiva, aquilo que você está levando para ofertar diante de Deus, tá? Você deixa ela de lado, você vá diante do seu irmão e peça perdão para ele. Primeiro você precisa fazer as pazes, porque senão não é nem aceito, tá? Então faz as pazes com o seu irmão, então volte e ofereça, né, ali no altar de Deus a sua oferta, porque isso é agradável a Deus. Então é o melhor modo, né, de resolver os problemas é aplicando os princípios bíblicos, tá? Então, você precisa conversar sobre o problema. Gente, quem não tem problema? Todos nós temos problemas, mas precisamos saber como resolver esses problemas, tá? Então, o que que a Bíblia diz a respeito disso? Se a gente olhar lá em Eclesiastes 3, do versículo 1, ou até o 1, ele diz assim, ó, para tudo há um tempo determinado, né? Há um tempo para toda atividade debaixo do céu. Então, tudo tem um tempo determinado, né? Um tempo de chorar, tempo de se alegrar, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de casar, tempo de namorar, ou seja, tem tempo para tudo, né? Na nossa vida. E dentro desse tempo, se há um problema, você precisa tirar um tempo também para falar sobre ele. Porque às vezes a gente vai acumulando os problemas dentro da gente, não separa o tempo certo para falar desse problema, e aí o que pode acontecer? Virar uma bola de neve, e aí a situação fica muito mais tensa e pior. Então, você precisa ser honesto com seu marido, ou o marido ser honesto com a sua esposa, e saber o que você pensa, né? Ou fala sobre ele, ou seja, o assunto, e como você se sente sobre determinada situação que está acontecendo na sua vida, tá? Então, isso precisa falar, precisa ser muito claro, tá? Porque às vezes a gente tem aquela mania de achar que eles têm que adivinhar o que a gente está pensando, principalmente a mulher, né? Às vezes ela tá ali tensa, nervosa, e o marido, ele tá lá na situação dele mais calmo, tranquilo, e a mulher acha que o marido tem que ter o poder de adivinhar o que ela está pensando. E não funciona assim, né? Precisa abrir a boca, você precisa falar. Homem também, você precisa abrir a boca, você precisa falar, tá bom? Então, sempre fale a verdade, sempre fale a verdade com o seu cônjuge, mesmo que as suas emoções ali intensas sejam envolvidas, às vezes vem o choro, às vezes vem, sabe, uma série de situações, mas precisa falar, né? Respira fundo, tá? Mas não brigue. Conversar, dialogar, não é brigar.
né? É chegar num acordo. Então, numa resposta clara, numa resposta simples, né? Conversar e de forma, assim, amigável, né? Transforme, né, a sua conversa no diálogo e não num campo de guerra. Em Provérbios 15:4, está escrito assim, olha só, a língua calma é a árvore de vida, mas a palavra perversa, ela causa tristeza. E é verdade, se você vai com muita agressividade, ou dependendo do tom da sua voz, falar alguma coisa para o outro, aquilo pode trazer um problema muito sério, né? Em vez de você estar resolvendo a situação, você vai estar piorando a situação. Em Provérbios 26:20, também está escrito assim, que onde há lenha, né? Não, onde não há lenha, né? Apaga-se o fogo. E onde não há quem calunie, ou a pessoa que é um maldizente, dependendo da versão da sua Bíblia, vai acabar a discussão, ou seja, acaba o furor. Então, evitar falar coisas que desagradam, coisas que entristecem o coração, tá? Então, mesmo que você não concorde com algo, fale com calma, fale com tranquilidade, porque dependendo do tom que você vai usar, né, naquele momento, você falando com tranquilidade vai trazer serenidade, vai fazer com que a outra pessoa entenda. Agora, se você for para cima, gritando, falando, né, erguendo a cabeça, né, e ali no impulso, no nervosismo, vai gerar nervosismo na outra pessoa e não vai dar muito certo. Aí os dois vão acabar se discutindo. Então, mantenha a calma sempre, sempre. E também pare. Se é o momento certo de falar, porque às vezes não é o momento certo de falar. Às vezes a pessoa está nervosa, você vai tentar falar com ela e não é o momento, ela não está preparada e aquilo acaba virando uma situação muito complicada. Então, espere o momento certo para você conversar, tá? Se você vê que o outro está muito nervoso, ou a sua esposa também está muito, muito nervosa, se acalme, pare, pense, e aí depois, né, no momento propício, você vai conversar sobre aquela situação. Então, mesmo que você não concorde com algo, então sempre procure manter a calma, mostrando o seu amor, tá? E respeito pelo seu marido, ou você, mulher, mostrando o respeito, você, homem, mostrando o respeito pela sua esposa, tá? Então, em Colossenses 4:6, a Bíblia também diz assim, ó, que as suas palavras sejam sempre agradáveis, temperadas com sal, né? Você já comeu alguma comida sem sal? É muito ruim, né? E se já comeu uma comida salgada? Também é muito ruim, né? Então tem que estar temperada, tem que estar gostosa, né? Então a palavra ali sempre é agradável. Quando você transmite, fala uma palavra agradável, no tempero certo, ela vai cair, né? No coração, não vai gerar nenhum tipo de problema, né? Então, de modo que vocês saibam como responder a cada pessoa. Então, é assim que tem que ser as nossas palavras, tá? E isso está escrito na Bíblia, gente. Olha, nem sou eu que estou aqui falando, tá? É bíblico isso, tá? Em Colossenses 4:6, depois pega lá a sua Bíblia, leia, medita sobre isso. Tente resolver, tá? O problema o mais rápido possível. Sempre mantenha a comunicação aberta. Tem um versículo na Bíblia que também diz assim, ó, não coloque o sol sobre a vossa ira. O que que significa isso? É você dormir, sabe? Você está chateado, magoado, entristecido, e você dormir com aquela mágoa. Não faça isso, peça perdão. E às vezes a gente tem aquela mania de falar assim, mas eu não vou pedir perdão, porque não fui eu que ofendi, foi ele que me ofendeu. Mas se você tiver a atitude de pedir perdão, a pessoa que te ofendeu, ela vai refletir e vai falar assim, ué, mas por que ela está pedindo perdão? Sendo que foi eu que errei. Então, a pessoa vai parar, vai se autoanalisar e vai ver que alguma coisa está errada. E aí ela mesma vai quebrar, né, aquela barreira e ela vai chegar na pessoa e falar assim, não, me perdoe você, porque quem errou fui eu, sabe? Então, a gente precisa se colocar no lugar do outro, ok? Então, tente resolver o problema de forma rápida e sempre mantendo uma comunicação aberta, tá? Em Efésios 4:26 está escrito assim, ó, ireis e não pequeis, em algumas versões. Tem outras versões que diz assim, ó,
Ó, você pode ficar irado, você fica irado, mas não peque, tá? Não deixe que o sol se ponha enquanto você estiver irado, ou seja, não ponha o sol sobre a vossa ira. Então, ou seja, findou o dia, terminou o dia, não vá dormir, sabe, chateado, não vai dormir aborrecido, não vai dormir sem pedir perdão para a pessoa, porque no outro dia você vai estar mal, você vai estar, sabe, de mau humor, seu trabalho não vai render, as coisas parecem que não vão fluir, fora aquela vozinha que vai ficar no teu ouvido ali, ó, lançando dardos, por quê? Porque você está deixando uma porta aberta, né? E as suas emoções vão aflorar de forma negativa, isso não vai ser nada bom. Então, o que, que você pode fazer para melhorar isso? Combine um momento oportuno, tá? Para conversar sobre o problema. Isso é muito importante, né? Analise qual momento que você pode estar combinando com o seu cônjuge para falar sobre o problema. Quando o seu cônjuge estiver falando, faça um esforço, porque, gente, principalmente as mulheres, eu sei que a gente gosta de falar bastante, a gente gosta de se posicionar bastante, mas faça um esforço bastante, né? Quando o seu cônjuge estiver falando, né? Então, não o interrompa. Isso vale também para os homens, porque às vezes a mulher quer falar e o homem está ali interrompendo, ou o homem quer falar e a mulher vai lá e interrompe. Não, faça um esforço e ouça o que a pessoa tem para dizer, tá? Então, você também terá o seu momento de falar. Então, cada um no seu momento, tá? Então, você precisa escutar e entender, né? O quê? Entender o quê? O que que a Bíblia diz, né? Tende terna afeição uns para com os outros, ou seja, sejam amorosos, sejam calorosos um para com os outros, né? Tomai a dianteira em dar honra uns aos outros. Em Romanos 12:10, o versículo diz assim, ó, com amor fraternal, tenham ternos sentimentos uns pelos outros, tomem iniciativas de honrar uns aos outros. Então, a gente precisa estar honrando a pessoa que a gente ama, tá bom? E isso é muito importante. Por quê? Né? Porque a partir do momento que você honra o seu cônjuge, ele vai se sentir amado, vai se sentir respeitado, sabe? O modo como você escuta é muito importante também. Tente entender o ponto de vista do seu marido ou marido. Tente entender o ponto de vista da sua esposa com empatia e humildade. Gente, ninguém pensa igual. Às vezes você tem uma forma de pensar, o seu companheiro, sua esposa tem uma forma de pensar diferente. Então, se coloca no lugar dele e tenta analisar por que ele está pensando desse jeito, né? E aí, quando a gente se coloca no lugar do outro, fica muito mais fácil de entender, né? E chegar ali num consenso, tá bom? Então, isso faz parte do quê? Da empatia, né? Em 1 Pedro 3:8, está escrito assim, ó, e por fim, sejam todos unidos na mente, tenham empatia, amor fraternal, tenha compaixão, tenha humildade, tá? Humildade. Humildade para quê? Para resolver os problemas, gente, resolver os conflitos, porque isso é uma forma muito fácil, né? Às vezes a gente acha que tudo é muito difícil, que tudo é complicado, mas a gente que às vezes se coloca, né? A gente que às vezes complica todas as coisas, né? E não precisa disso, tá bom? Outra coisa que eu quero compartilhar aqui com vocês olha só, o trabalho árduo, ele traz um grande proveito, mas o só falar leva à pobreza. Então, quando os dois estão unidos, trabalhando juntos, né? Então vocês vão aproveitar muita coisa. Mas se a pessoa fica ali falando, não traz. Vai perder tempo, não vai agregar nada e não vai ter proveito nenhum. Então, preste bastante atenção nisso, tá? Não basta apenas falar o que concorda com a solução de um problema, né? Você deve estar determinado a fazer aquilo que o casal decidiu fazer juntos, sempre em comum acordo. A verdade que isso exige é trabalho árduo, né? E muito esforço. E vai, com certeza, valer muito a pena, tá? Porque lá em Provérbios 10:4 também está dizendo assim, ó,
Mãos preguiçosas, o que que ela faz? Ela leva a pobreza, mas as mãos diligentes, ela traz o quê? Riqueza. Então, quando os dois trabalham em parceria juntos para resolver os conflitos, para resolver todos os problemas, certamente os dois vão ganhar, tá? Certamente os dois vão ganhar, vão crescer, vão prosperar. Então, se trabalharem juntos como equipe, tá? Receberão uma boa recompensa pelo trabalho árduo. Em Eclesiastes 4:9 está escrito, ó, melhor dois do que um, porque eles têm boa recompensa pelo seu trabalho árduo. Então, quando os dois estão trabalhando ali juntos, o que que acontece? Termina mais rápido, os dois vão embora cedo para casa, os dois compartilham, isso eu estou falando até no trabalho doméstico mesmo, né? Se ajudem, porque hoje tanto o homem quanto a mulher trabalham fora, e às vezes fica tudo em cima da mulher, tudo em cima da mulher, né? Então o homem precisa ajudar também a esposa, para que ela também não fique cansada, desgastada, e haja harmonia entre os dois, né? Porque é muito fácil, né? Os dois trabalham. Aí, enquanto um está lá na cozinha, lá se matando, trabalhando, fazendo todas as coisas, o outro está lá assistindo televisão, não levanta, não lava um prato, não lava um copo, ou, né? Então, se ajudem. Porque quando os dois fazem, trabalham em um time, os dois estão fazendo juntos, os dois vão ficar felizes juntos, vão terminar juntos, vão se alimentar juntos, e vão poder curtir ali o seu filminho, a sua televisão, ou o estudo da Bíblia, o que você quiser fazer, juntos, no mesmo tempo, sem pesar para ninguém. Porque, afinal de contas, vocês são o quê? Uma só carne. Se é uma só carne, então precisa trabalhar junto, tá? Então, isso é muito importante, tá bom, gente? Então, coloque em prática tudo isso que eu ensinei aqui hoje para vocês. Faça o melhor para o seu cônjuge, como se você estivesse fazendo para você, tá? Porque a gente gosta muito de cobrar o outro, a gente gosta muito de julgar o outro e quer sempre ter a misericórdia para nós, né? Mas, na verdade, todos nós precisamos nos ajudar, tá? Principalmente o casal precisa se ajudar para que tenha uma grande harmonia aí dentro do lar, tá? Então, se vocês enfrentarem os problemas juntos, se estiverem unidos ao enfrentar qualquer dificuldade, poderão ter um casamento sólido e feliz, tá? Em vez de sofrerem em um relacionamento frágil e doloroso, porque muitas pessoas aí sofrem porque não sabem lidar exatamente com as suas emoções, não sabem lidar com a parte de comunicação, e aí fica difícil. Então, não queira ter um relacionamento doloroso, mas tenha, sim, um relacionamento sólido e feliz. Provérbios 24:3 está escrito que pela sabedoria se dedica ou se edifica uma casa. Então, se você tem sabedoria, você vai edificar. Edificar é o quê? Construir, né? Construir. Então, pelo discernimento, ela é firmada. Então, você constrói e firma a casa através do discernimento e da sabedoria divina. Então, faça isso, pense nisso, porque realmente vocês vão colher grandes frutos. E quando vocês olharem para o futuro, olha só, não fiquem levantando problemas do passado, gente. Passado, passou, acabou. Porque tem pessoas que ficam querendo viver lá no passado, né? De coisas que já aconteceram, que já passou. Então, esquece. Passa uma borracha, coloca, sabe? Esquece. Passou, acabou. É o agora, você está vivendo o agora. Você está entendendo? Então, planeje uma vida de alegria, de felicidade, mas não fica trazendo coisas do passado, porque isso vai trazer tristeza e vocês não vão crescer, tá bom? Em Provérbios 17:9 está escrito assim, ó, quem perdoa uma transgressão promove o quê? Promove um amor. Então, mas aquele que insiste em falar sobre um assunto separa bons amigos. Então, fique bastante atento. Não queira você ser uma pessoa que vai trazer divisão dentro da sua casa, porque você não consegue esquecer as dores do passado. Esquece, perdoa, viva o agora, o presente, para que você tenha um futuro feliz. Então, quando vocês cooperam, tá, um com o outro e aplicam, né, os princípios da palavra de Deus, da Bíblia, é possível você superar qualquer problema. Então, pergunte-se, qual o problema mais sério
que eu preciso resolver logo com o meu cônjuge? Faça esse questionamento. Pergunte: esse é o momento? Preciso fazer isso agora? Né? A gente precisa discutir sobre esse assunto? Então, pare e pense para poder resolver. Outra pergunta: o que eu posso fazer para entender os sentimentos do meu cônjuge sobre esse problema? Então, é isso, se coloque no lugar dele, ok? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês coloquem em prática e, se vocês gostarem, transmita para outras pessoas que precisam ouvir isso. Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.